Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Carvalho e eu estou falando com vocês de Belo Horizonte. Eu conheci a Brahma Kumaris há 26 anos atrás, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e desde então eu tenho não apenas procurado praticar e aplicar os benefícios da meditação Raja Yoga na minha própria vida, como também compartilhar um pouco dessa experiência sempre que possível com pessoas que estejam conectadas, interessadas e abertas e disponíveis para mergulhar um pouco mais nessa proposta da espiritualidade. Para aqueles de vocês que não nos conhecem, que estão participando talvez pela primeira vez dessas palestras pela internet, a Brahma Kumaris é uma rede de escolas que está representada hoje em mais de 120 países. Na verdade, são cerca de 8.500 escolas ao redor do mundo. Ela foi fundada na Índia em 1936 e desde a sua fundação ela tem usado a meditação nessa linha do Raja Yoga, que é uma das linhas milenares da prática da meditação, como um método para fazer com que as pessoas possam entrar em contato com a sua essência, com a alma, com aquela parte mais profunda da experiência de ser, e mais do que isso, fazer com que as pessoas possam entrar em sintonia com a energia do divino, com a energia de Deus, e dessa maneira trazer os benefícios dessa conexão para o seu dia a dia. Então, a organização, ela desenvolve uma série de cursos, uma série de palestras nas cidades onde ela possui representatividade, escolas, e um detalhe interessante na Brahma Kumaris, uma das coisas, inclusive, que me atraiu, é que todo o trabalho que a organização Brahma Kumaris desenvolve é um trabalho voluntário, de maneira que o acesso aos cursos e às atividades, na maior parte das vezes, é, enfim, gratuito, não há um custo a esse conhecimento. Então, se vocês depois quiserem conhecer um pouco mais, saber qual é a escola mais perto de vocês, eventualmente, talvez, quem sabe, inclusive, participar de um retiro em um dos nossos centros de retiro, vocês vão ter a oportunidade de navegar no nosso site, poder conhecer um pouco mais a fundo sobre o nosso trabalho. O nosso tema hoje é um tema atual, na verdade é sempre atual falar de estabilidade em tempos de crises, porque apesar da gente estar vivendo uma crise em vários níveis, nesse exato momento no Brasil, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo é do Brasil, mas a gente nesse momento está vivendo essa crise política, crise econômica, uma crise moral, uma crise em vários níveis no nosso país, mas as crises, elas sempre existem e elas sempre estão aí. Às vezes elas são configuradas de formas diferentes, às vezes elas acontecem para o coletivo, como é o que a gente está vivendo nesse momento, às vezes elas afetam uma ou duas pessoas, uma família, mas nós vivemos definitivamente nesse exato momento tempos turbulentos, digamos assim. E é interessante se a gente der uma olhada ao redor do mundo e nós vamos perceber como em diferentes lugares, diferentes situações estão acontecendo ao mesmo tempo. Algumas pessoas dizem que as crises sempre existiram, mas de fato parece que nesse momento todas essas crises, de todas essas possíveis naturezas, elas estão acontecendo simultaneamente, né? E há, inclusive, uma explicação para isso. E a explicação para isso tem a ver com a qualidade da energia do nosso mundo hoje em dia. Então, me parece que existe uma degradação dessa qualidade da energia do mundo, uma entropia, digamos assim, e essa entropia ela vai fazendo com que, enfim, diferentes crises acabam pipocando aqui e ali, em alguns lugares, como é o nosso caso, crises de origem provocadas pelo ser humano, mas em outros lugares essas crises podem ser provocadas por catástrofes ou calamidades naturais, outros lugares estão passando por ameaças de terrorismo,
enfim, né, outros lugares estão enfrentando problemas de epidemias. Então a gente vê que essa é a realidade no nosso mundo de hoje. E essas crises, elas se sucedem, não é? Então a gente também tem a experiência, né, histórica de que uma crise se resolve para dar espaço a algo mais que aconteça, né, o que acaba surgindo e que acaba acontecendo. Isso, antes de mais nada, né, antes de qualquer outra coisa, é mais do que tudo um sinal de alerta. Um sinal de alerta de que, na realidade, é hora de nós fazermos alguma coisa para desenvolvermos a nossa capacidade. Porque é como se quando as coisas estão calmas, quando as coisas estão tranquilas, a gente vai levando, a gente vai vivendo. Mas um aspecto que eu aprendi ao longo do tempo é que nenhuma situação surge na sua vida para você que seja maior do que a sua capacidade de lidar com ela. Então, às vezes, o que acontece é que nós não conhecemos a nossa capacidade. A gente tem uma pista de que nós podemos muito mais. A gente, inclusive, busca por esse algo mais. Mas nós vivemos, em geral, sem desenvolver o nosso ser na sua plenitude. A gente vai, enfim, a vida, da forma como ela está configurada, ela não permite, ou ela não provoca, talvez seja a palavra ideal, ela não provoca esse desenvolvimento total da nossa capacidade humana. E se a gente olha por essa perspectiva, aí a gente consegue entender aquele, enfim, significado da palavra crise, que vem do chinês, né, e que diz que crise, na verdade, é uma oportunidade. E antes de mais nada, é uma oportunidade para nós nos desenvolvermos plenamente. Porque talvez seja a experiência de vocês que, frente a esse panorama que nós estamos enfrentando e que se parece muito mais com um mar revolto do que com um lago, né, de águas cristalinas, um lago sereno, frente, enfim, né, a esse panorama, é mais do que necessário a gente olhar para frente, para dentro e se desenvolver, porque não adianta tentar controlar as situações que provocam as crises. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, para que cada um reflita. O que é de fato que vocês acham, que vocês sentem que nós podemos controlar na nossa vida? Tenho certeza que todo mundo já teve a experiência de tentar controlar outras pessoas. Pode ser que você tenha tentado controlar o seu marido, a sua esposa. Talvez você tenha tentado controlar os seus filhos, o destino dos seus filhos, a carreira dos seus filhos. Talvez você tenha tentado controlar, né, enfim, os seus colegas de trabalho, os seus subordinados na empresa, ou até mesmo, enfim, os superiores, o seu chefe. E a gente sabe que é impossível controlar outras pessoas. Da mesma forma como também é impossível a gente tentar controlar a natureza, né? Recentemente eu viajei para o Chile e nós fizemos uma viagem de carro. E ao longo dessa viagem, nós vislumbramos uma série de vulcões que são lindos, né? São realmente assim exuberantes e nos mostram a força da natureza. Agora, você imagina, né, enfim, esses vulcões, se eles resolvem erupcionar ou se eles resolvem entrar em erupção. E nós não podemos controlar isso, né? Então, na verdade, quando a gente olha para esses vulcões, a gente pode se sentir um pouco mais humilde e entender a beleza da natureza, mas ao mesmo tempo perceber claramente que nós estamos vivendo enfim, num fio, né, no fio da navalha, como dizem, porque nós não podemos controlar a natureza, os vulcões, as situações que acontecem, as calamidades, o frio, o calor, né? Estamos aí em pleno outono e aqui em Belo Horizonte nós estamos com um calor de verão, não podemos controlar isso. E também não podemos controlar os rumos do nosso país, não podemos controlar a economia, até porque a gente sabe que existe todo
enfim, um mecanismo intrincado que determina os rumos, enfim, da economia dos diversos países, e que é tão complexo, é tão intrincado, que muitas vezes nós mesmos não conseguimos entender como isso funciona. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque existe uma lei, vocês estão vendo na tela, que é essa lei que nós chamamos a lei do controle. E a lei do controle, ela nos ensina o seguinte, ela nos diz que não há nada que nós podemos controlar externamente. A única coisa que nós podemos controlar somos nós mesmos. Porque toda vez que a gente tenta controlar algo que é incontrolável, isso gera cansaço, isso gera desgaste, isso gera frustração, isso gera desânimo, não é? Então, toda vez que você tenta controlar o que não pode ser controlável, esse é o resultado que você, enfim, acaba obtendo, né, através disso. Mas o contrário é possível. Na verdade, a única coisa que nós podemos controlar somos nós mesmos. É a forma como nós, enfim, reagimos ou interagimos com toda essa realidade caótica, imprevisível, instável que está acontecendo à nossa volta. Existem formas, na verdade, de nós interagirmos com as diversas adversidades que se passam à nossa volta. E uma das formas é exatamente perceber quais são as características, as qualidades, as ferramentas, as habilidades espirituais que eu preciso desenvolver a fim de lidar com situações. Às vezes a gente precisa desenvolver um pouco de determinação, pensar e pôr na prática, deixar de protelar. Às vezes a gente precisa desenvolver um pouco de paciência e esperar que o tempo nos mostre a porta de saída ou, enfim, o benefício de uma determinada situação. Às vezes a gente precisa de um pouco de bom humor. Às vezes a gente precisa dar risada das coisas que acontecem. Às vezes a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades, ao invés de o tempo todo querer provar, enfim, que nós somos o tal, ou que nós somos os melhores. Então todas essas, na verdade, e muitas outras, né, elas são habilidades espirituais. E as situações, elas podem nos mostrar que habilidades nós podemos desenvolver. Outra forma muito prática de lidar com as adversidades é aprender a lidar com elas. Se você sabe que uma situação é difícil, você não se entrega àquela situação de peito aberto. Se você sabe que uma pessoa tem uma determinada fraqueza ou um determinado defeito, você não provoca, não aperta os botões daquela pessoa, não é? Não atiça aquela fraqueza. E dessa maneira, inclusive, você ajuda a pessoa a conquistar a sua fraqueza. Então essa é a segunda forma, né? É você entender a personalidade dos outros, é você entender a situação que está na sua frente e interagir com essa situação de acordo, a fim, enfim, de que você não provoque aquela situação. E uma terceira maneira da gente intervir, enfim, interagir com as adversidades é ver o benefício. Porque existe uma outra lei universal que diz que, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, há benefício em tudo. E, às vezes, esse benefício é óbvio, mas muitas vezes ele não é. E o benefício, como a gente estava falando antes, ele tem a ver com, enfim, a situação provocar o seu desenvolvimento total, o seu desenvolvimento espiritual. E às vezes a gente tem que buscar esse aprendizado, a gente tem que buscar essa, enfim, essa diretriz, a gente tem que buscar essa novidade, né? Que pode ser uma situação que aparentemente é difícil, mas que simplesmente é diferente do que a gente está acostumado. Ou talvez seja uma situação que não cabe dentro do limite daquilo que a gente chama zona de conforto, ou seja, do limite do conhecido. E é uma situação que requer um pouco mais de nós. Então, esses são alguns aspectos com relação à questão das crises.
Agora, a gente falava que nós não podemos controlar as crises, mas que a única coisa que nós podemos controlar somos nós mesmos. E talvez isso nos traga, nos remeta a essa pergunta que tem acompanhado a humanidade ao longo dos anos, ao longo dos séculos: quem sou eu realmente? Não é? E quem eu posso controlar? De fato, quem eu posso controlar? E é interessante porque a partir do momento em que eu me conheço e que eu me controlo, nesse momento, quase como uma consequência natural, eu passo a exercer influência sobre o mundo à minha volta. Então, é importante a gente entender o seguinte: ao longo do tempo, até por influência, enfim, da cultura, da sociedade onde nós nascemos e nós crescemos, nós desenvolvemos um senso de identidade que é um senso de identidade limitado. O que isso significa? Que nós somos aquilo que nós entendemos que nós somos também, mas significa que nós não somos somente aquilo, que há algo mais nesse autoconhecimento e esse algo mais nós desconhecemos. Então a gente costuma dizer que é como se o ser ele fosse formado por diferentes capas. E aí, se vocês quiserem uma imagem para vocês, enfim, né, pensarem sobre isso, imaginem a imagem de uma cebola. Né, uma cebola que tem lá as suas diversas cascas, as suas diversas camadas. E a camada mais superficial da nossa identidade, a mais superficial, e, portanto, inclusive, a mais temporária também, a mais efêmera, é a camada que está relacionada à nossa forma. Então, essa camada que está relacionada à nossa forma, ela inclui, ela engloba a nossa aparência física, o nosso sexo, a cor da nossa pele, se nós somos gordos ou magros, bonitos ou feios, quantos fios de cabelos brancos eu tenho na minha cabeça, se eu tenho cabelos ou não tenho, inclusive, também está relacionado à forma, que idade eu tenho, velho, jovem, criança. Mas há alguns aspectos um pouco mais sutis relacionados à forma também. A forma também engloba a minha nacionalidade, e muitas vezes, a partir da minha nacionalidade, a forma também engloba a minha religião. Porque, em geral, nós temos uma determinada religião, somos, enfim, crescemos numa determinada religião por causa da nossa nacionalidade, por causa da nossa cultura, não é? E todos esses aspectos, cultura, estão relacionados, então, a essa primeira capa, a essa primeira identidade, que é a identidade mais superficial. Depois, uma segunda camada, uma segunda capa, é a capa que compreende os nossos papéis. E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas cada um de nós, na verdade, é um ator. E é como se a nossa vida fosse uma peça. E nessa peça da vida, nós desempenhamos vários papéis. Às vezes nós somos o pai, às vezes nós somos o filho, às vezes nós somos o irmão, às vezes nós somos o amigo, às vezes somos o professor, às vezes somos o profissional, às vezes somos aquele que busca um atendimento profissional, um serviço profissional, enfim, né? Então cada um pode observar a sua própria realidade e fazer uma lista dos diversos papéis que você desempenha. E esses papéis, né, que estão relacionados a estar desempenhando um determinado papel, eles também são uma das capas da nossa identidade. Eles, enfim, eles fazem parte da nossa identidade. Mas nós não somos somente aquilo. E a prova disso é que quando nós perdemos um desses papéis, nós continuamos existindo, não é? E o problema que existe é que quando a pessoa se identifica demais com um papel, e por alguma razão ela perde aquele papel, ela começa a questionar a sua própria existência, o seu próprio valor, o seu próprio sentido. A gente observa isso muito, por exemplo, quando as pessoas se aposentam, né? Principalmente quando a pessoa era muito identificada com um cargo, uma posição,
e de repente a pessoa se aposenta e começa a questionar o seu valor, o seu senso de valor, de amor próprio. É como se ela valesse menos, né? Ela pensa assim e às vezes a própria sociedade também pensa assim, né? Ou a gente percebe isso com as diversas síndromes que acontecem quando os filhos crescem e saem de casa e se casam e tudo mais, né? E a síndrome do ninho vazio e outras síndromes mais que acometem mães principalmente, mas também pais e famílias. Então é uma identificação, né, excessiva com um determinado papel em detrimento de todos os outros que são igualmente parte da sua identidade. Não é? Isso é importante a gente entender. E quando, na verdade, a gente perde um determinado papel, a gente não deixa de existir por causa disso. Existe algo em nós que prevalece, que continua, né, presente ali. Agora, também, né, recentemente eu tive uma outra experiência interessante que também nos exemplifica, dá um exemplo disso, né? Eu tive a oportunidade de encontrar com uma amiga que há muitos anos eu não via, mais de 20 anos que eu não via essa pessoa. E na época, né, a gente era muito amiga, a gente era, né, vizinha, inclusive, morávamos próximas uma da outra. E depois a vida seguiu o seu rumo, cada um seguiu o seu destino e a gente perdeu a conexão. E foi tão interessante esse reencontro, porque apesar de que a vida era diferente, fisicamente nós éramos completamente diferentes, papéis que a gente, enfim, né, cada uma com papéis completamente diferentes, enfim, né, uma da outra. Mas apesar disso, tinha alguma coisa naquele encontro que permanecia exatamente o mesmo. E eu cheguei à conclusão de que isso que permanecia exatamente o mesmo, e isso que não mudou, éramos nós. Era a nossa essência. A alma é imutável. Né? Então, só para exemplificar um pouco para vocês essa questão, né, de como que os papéis operam. E aí tem uma terceira capa, né, ainda um pouco mais sutil, digamos, do que a forma física, do que os papéis que nós desempenhamos, mas que ainda faz parte de uma identificação limitada. E essa terceira capa, essa terceira casca da cebola, ela está relacionada à nossa personalidade. E quando a gente diz que a personalidade ainda é limitada e ainda é uma capa exterior, é porque, em geral, a nossa personalidade, ela é criada, ela é desenvolvida pelo mundo à nossa volta, pelo ambiente onde a gente cresce, pelas pessoas com quem a gente convive, por episódios que acontecem na nossa vida. Então, tudo isso vai forjando de fora para dentro a nossa personalidade. Mas o que acontece é que nenhuma personalidade é completa, porque ninguém tem situações de vida, enfim, para forjar uma personalidade que seja completa. Uma simples viagem a um país vizinho, como o Chile, por exemplo, faz com que a gente vislumbre, veja e se depare com coisas que a gente nunca imaginou aqui no Brasil. Então imagina o mundo, né, a variedade de experiências que existem no mundo. Nenhum ser humano tem todas as experiências. E, portanto, nenhuma personalidade é completa, é perfeita. Então, isso significa que na nossa personalidade nós temos algumas virtudes, alguns valores, qualidades, óbvio que sim, todo mundo tem, no mínimo, uma qualidade na sua personalidade. Mas por ser incompleta, por ser imperfeita, muitas vezes essa mesma qualidade, em situações distintas, ela se torna o nosso calcanhar de Aquiles, ela se torna o nosso defeito, por não haver um equilíbrio de energia, né, de opostos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que seja muito dócil, que seja uma pessoa muito doce, por exemplo, em determinadas situações ela pode se fragilizar e ela pode ser uma pessoa delicada, uma pessoa sensível, que se fere ou se deixa ferir por pouco, o que não é uma virtude de fato no mundo perverso que a gente vive hoje, em que a pessoa tem que saber se proteger, né? Às vezes a pessoa é tão determinada, que ela acaba sendo intransigente, ela acaba sendo teimosa,
ela acaba sendo excessivamente provocativa em determinadas situações. Entende? Então são exemplos de como que às vezes aquela que é a nossa qualidade principal, a qualidade principal da sua personalidade, em outras situações também pode ser a sua fraqueza, também pode ser o seu defeito. Então, identificar-se com a sua personalidade como se aquilo fosse tudo o que é possível para você, te limita, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ou diz assim, quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo: ah, comigo não tem jeito porque eu sou determinado mesmo, eu sou teimoso mesmo. Ou então a pessoa diz assim: não, comigo não dá, eu não consigo entender porque eu sou assim. Não é? Então essa identificação com algo que faz parte de você, mas que não é você. Entende? Você ainda há algo além disso. Então, esse algo além é exatamente aonde nós vamos chegar, porque é desse algo além que pode surgir essa estabilidade que nós estamos querendo ter para, enfim, lidar com todo esse turbilhão de crises do mundo aí fora e até ter algum protagonismo frente, enfim, a esse mundo instável no qual a gente está vivendo. Porque, sem dúvida nenhuma, né, quando a gente diz que não é possível controlar as situações externas, a gente não está querendo dizer que então você tem que desistir, né? Que então você tem que, enfim, se entregar às situações externas e deixar que as situações modelem você. Não é uma questão de controlar as situações, mas certamente é uma questão de influenciar as situações, de determinar as situações, mas a partir de uma terceira via, que é a via de dentro para fora. Mas para isso a gente tem que saber o que é dentro, né? E quando a gente olha para dentro, né? Se a gente para um momento, né? E a gente consegue se desconectar de todo esse burburinho que acontece no mundo o tempo todo, se a gente consegue se desconectar por um momento da influência dos sentidos, que o tempo todo vêm, escutam, tocam, né? E limitam a nossa experiência, enfim, a essa superfície, a gente vai perceber paz, né? Ou alguma coisa parecida com paz. E é interessante porque tem algumas coisas que nós procuramos na nossa vida e que a gente, inclusive, tem como meta da nossa vida, que são experiências que nós nunca tivemos nessa vida na intensidade que a gente procura, né? Por exemplo, a felicidade. Quem não quer ser feliz? Todo mundo tem como meta de vida a felicidade. Às vezes a gente faz, né, malabarismos com o trabalho, relacionamentos, lazer, enfim. E no fundo, o que nós queremos, através de tudo que a gente faz, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente, enfim, experimenta, tudo que nós queremos é um momento de felicidade. Ainda que talvez na intensidade que a gente queira, a gente nunca tenha vivenciado isso. Isso me faz lembrar quando eu vim para Brahma Kumaris, porque eu nunca fui uma pessoa estilo deprimida, né? Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que valorizou a vida, a experiência da vida. E eu tinha tudo que alguém pode querer ter, né? No sentido de que eu estava começando uma carreira, estava na faculdade, eu sou dentista, estava na faculdade de odontologia na época, eu tinha um grupo de amigos, né? A gente se dava super bem, a gente se divertia muito naquela época, né? Enfim, tinha uma família amorosa, uma família apoiadora, principalmente, respeitosa, principalmente, religiosa, né? Até um certo ponto, unida, diversa, né, rica nesse sentido da diversidade. Para mim, né, questão financeira nunca foi um problema. Então, aparentemente, né, eu tinha toda essa configuração de fatores que pode tornar alguém feliz, e eu era feliz. Mas eu era feliz até um certo ponto. E eu tinha essa nítida sensação de que havia uma parte de mim que eu não conseguia tocar,
que eu não conseguia adentrar. E esse vácuo que existia lá dentro era o que me impedia de ser tão feliz como eu achava que eu poderia. Ou seja, experimentar aquela intensidade, aquela felicidade supra, não é? Que era, de uma certa forma, minha meta. E eu estou exemplificando para vocês assim, para dizer que muitas vezes a experiência de felicidade que a gente almeja não é a felicidade que a gente tem. A gente sente que é possível ser um pouco mais feliz. A gente sente que é possível experimentar uma paz que tem a ver com a plenitude e não somente com a ausência de conflitos. A gente sente que é possível experimentar um amor que esteja além dos limites. Porque eu estava refletindo outro dia essa palavra amor. De repente, assim como felicidade também, assim como paz, eu sinto que buscando a experiência de fora para dentro, é como se nós tivéssemos esvaziado essas palavras do seu real significado. E elas se tornaram limitadas. A gente limitou essas palavras a um conceito, a gente limitou essas palavras a uma ideia, né? Mas a palavra amor é a mesma palavra usada para Deus. As pessoas dizem, por exemplo, que Deus é amor. Será que eu conheço esse amor que eu procuro? Não é? Que é tão sublime, que inclusive pode descrever Deus? Então, eu estou usando esses exemplos para dizer que, em geral, nós buscamos algo que está além do que nós vivenciamos na nossa experiência humana, do que a gente experimenta como seres humanos. Isso é uma pista de que, na realidade, essas qualidades compõem a nossa parte espiritual, a nossa alma, a essência do ser, o âmago do ser, que é, então, enfim, aquele que agrega todas essas qualidades e que está lá bem no fundo, além de todas as capas, né? Então, se a gente pensar nessa imagem da cebola, é como se aquele âmago fosse a essência do ser, que é energia, né? Então, esse é um outro aspecto, a nossa essência é energia. E cada uma dessas qualidades que eu mencionei, cada uma dessas, enfim, desses valores, na verdade também é uma energia, também é uma experiência, né? Então, a essência que é energia, que porque é energia não tem tamanho, não é? Então isso é legal a gente perceber também que a nossa essência, ela está além do espaço, ela está além do tempo, e isso prova claramente por que a gente consegue se conectar com outras almas em outras partes do mundo, quase que ao mesmo tempo, independente do relógio ou do espaço físico à nossa volta. Não é? Todo mundo já teve, com certeza, essa experiência de conexão assim. Não é? E é fácil a gente ver, às vezes você tem, enfim, amigos com quem você não convive em termos de tempo, né? Muito tempo. Então, às vezes, a convivência que você tem com esses amigos, aparentemente, em termos da dimensão do tempo, pode parecer pouco tempo. Não são pessoas com quem você compartilha o mesmo país, a mesma casa, o mesmo espaço, às vezes. Pode ser, mas às vezes não é, não é? E ainda assim, é como se você estivesse fazendo a jornada espiritual totalmente em sintonia, totalmente junto. E quando você encontra, você fala, você conversa de exatamente o mesmo espaço, o mesmo ponto. Então isso mostra que a alma, ela tem, enfim, ela não se limita pelo tempo, pelo espaço, porque ela é energia. E ela não tem um tamanho. A energia é minúscula, não tem forma, não tem um tamanho. Para vocês imaginarem, né, de novo, né, jogando um pouco com a imaginação, dizem que você poderia juntar todos os 7 bilhões e 300 milhões de seres vivos, de almas do mundo, em uma cabeça de alfinete. Então isso mostra para a gente a sutileza da energia, que é o ser.
Mas essa energia tão sutil que é o ser, a alma, né? Aquela energia que dá vida para o corpo, e esse é o significado dessa palavra alma, né? Aquilo que dá a vida, ela tem um conteúdo, né? Ela tem uma essência. E essa essência são essas energias positivas, da paz, do amor, da felicidade, da força, mas na sua forma perfeita. Então, é preciso mergulhar nessa essência. É preciso tocar essa essência. Porque isso vai fazer com que a gente realmente conheça. Outro dia, numa das nossas aulas, havia uma explicação muito interessante sobre 3 níveis de conhecimento. Uma coisa é ter a informação, que é o que, por exemplo, vocês estão fazendo agora, né? Vocês se conectaram conosco para terem informação sobre estabilidade, crise, como manter a estabilidade, meditação. Então, esse é um nível, um degrau só do entendimento, do conhecimento. Um outro nível, um outro degrau, é o que a gente chama de aceitação. Não basta ter a informação, é preciso aceitar essa informação para si. E a aceitação é o oposto de uma outra, enfim, de um outro dispositivo interno que também, né, é alavancado, como um estalar de dedos, que é o dispositivo da resistência, né? É uma das ferramentas prediletas do ego, a resistência. Resistência a qualquer coisa que desafie o seu senso de identidade limitado. Então, exemplos de como que às vezes a gente pode resistir. Eu posso estar aqui falando com vocês, certamente vocês estão entendendo, estou falando em português, não é? E, enfim, a gente estamos conectados, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas vocês podem estar pensando assim, é isso que ela está falando faz sentido, mas é difícil. Ou vocês podem estar pensando assim, isso que ela está falando é interessante para ela, para mim é diferente. Ou vocês podem estar pensando assim, isso que ela está falando é uma coisa que eu vou pensar daqui a uns anos, né, quando eu tiver tempo. Entende? Então, são todas essas respostas ou argumentações que mostram que, na verdade, vocês entenderam a informação, mas não aceitaram essa informação para vocês. Não é? Um exemplo, né, que a gente pode dar, eu não sei quantos de vocês que estão me assistindo agora fumam, mas é um bom exemplo. Não é? A pessoa ela tem toda a informação do malefício do cigarro, por exemplo, mas ela diz assim, eu sei que faz mal, eu entendo que faz mal, mas o meu avô fumou até os 80 anos e viveu até os 80 anos, né? Ou então, enfim, você argumenta e isso significa que você resiste àquela informação. Então, é importante ter o entendimento, mas é fundamental aceitar. Porque se você não aceita, você não consegue chegar no terceiro aspecto, que é experimentar, que é tornar aquele entendimento uma experiência sua. É dar, enfim, a sua roupagem, é corporificar aquilo. A gente diz que é corporificar, e além do conceito, e além da definição, e além do entendimento, e provar daquilo, e tornar aquilo parte da sua consciência. Porque é a sua consciência que vai determinar as suas escolhas, as suas decisões e os seus resultados. Porque, de uma certa forma, a nossa vida, ela produz um resultado. E esse resultado, ele depende totalmente da consciência que a gente tem. Então, né, a gente está, aos poucos, se aproximando do espaço que a gente vai abrir para que vocês possam fazer perguntas. Inclusive, vocês já podem começar a ir pensando nessas perguntas e encaminhando as suas perguntas através do chat para que a gente possa responder. Mas é aí que entra, não é, para eu concluir, a importância da meditação. E o que é meditar? Meditar é diferente de pensar, de refletir. Meditar significa provar, experimentar, imergir naquela experiência, contemplar, não é? E na meditação, o que eu faço é que eu vou de encontro a esse âmago.
eu vou de encontro a essa essência, eu vou de encontro a essa energia pura, perfeita, plena, dentro da minha individualidade perfeita que eu sou. E eu contemplo essas qualidades, né? E eu procuro experimentar o amor que está além do conceito. Eu procuro sentir a paz, sem me preocupar com a falta de paz, que eu mesmo posso, em outros momentos, experimentar, né? O que exista à minha volta. Ou seja, é como se o pensamento, porque eu uso o pensamento como um veículo indutor da meditação, não é como se através do meu pensamento eu adentrasse esses espaços íntimos, internos da alma, que até então, através da extrovertida, né, mundana, dos sentidos, ou sensorial, eu nunca tivesse conseguido adentrar. E quando eu adentro nesses espaços, isso libera uma energia muito grande. Isso libera, isso gera uma experiência que é muito intensa, que é muito profunda, né? Então, estar na sua própria companhia, adentrar os seus espaços profundos, os seus espaços íntimos, dar forma a isso que até então para você talvez fossem apenas palavras, e a fundo no sentido de cada uma dessas qualidades, conectar-se com a vibração de cada um desses valores. É um dos aspectos da meditação. Agora, o Raja Yoga ele tem um bônus, ele tem um plus, né? Porque Raja Yoga significa conexão, e Raja significa aquele que é real, Deus, né? Então, o plus do Raja Yoga é que além de voltar para dentro, para a minha essência, visitar esses espaços e despertar essas energias profundas que estavam inacessíveis para mim, adormecidas, latentes nesse espaço interno, e uma vez que eu desperto essas energias, obviamente elas emergem e elas passam a compor a minha personalidade, me capacitando então a lidar com os desafios da instabilidade do mundo à minha volta. Mas Raja Yoga também significa que eu consigo conectar através da minha consciência, ou seja, eu torno a minha consciência mais sutil, né? A partir do momento em que eu me conecto com a minha essência e eu desconecto a minha consciência de todas essas capas que eu mencionei para vocês, e através dessa conexão da consciência com a essência, automaticamente ela se torna mais sutil e ela adentra uma outra dimensão que existe aqui e agora, uma outra dimensão, que é essa dimensão da plenitude, essa dimensão do silêncio. E Deus reside no silêncio. E Deus não é um Deus religioso. Na verdade, né, Deus também é energia. Mas a diferença é que Deus é a energia suprema. Deus é a energia plena. Deus é aquele que possui cada uma dessas qualidades que a gente falava na sua forma perfeita. O amor perfeito, a paz perfeita, a força plena. Né? Deus, a gente costuma entender ou dizer que Deus é a essência, é a sacarina de cada relacionamento. Porque Ele é a forma perfeita de cada relacionamento. É o pai perfeito, é a mãe perfeita, é o amigo perfeito. Né? Então ele tem essa capacidade de se, enfim, de fazer essa metamorfose. E porque ele é tudo, e porque ele é sempre tudo, ele é capaz de preencher cada uma dessas, enfim, desses relacionamentos na forma da sua energia. Então, quando eu me conecto com essa fonte, quando eu entro em sintonia com essa fonte, né, essa energia,
ela, enfim, influencia a minha própria consciência e faz com que eu desperte ainda mais profundamente, mais intensamente as minhas próprias qualidades internas. E aí tudo bem, isso está lá disponível e eu vou interagir com pessoas, com o trabalho, com o mundo, com as situações, a partir dessa perspectiva, desse estado. E sabe o que acontece? Acontece o que eu falava no princípio. Não é que eu quero controlar as situações, mas de uma certa maneira é como se a energia das situações também entrasse em sintonia com essa energia ordenada, porque Deus também é a ordem absoluta das coisas. Ele nunca entra em entropia, ele nunca entra no caos, porque ele é a ordem absoluta. Se eu me conecto, a minha consciência, com a ordem absoluta das coisas, é como se, enfim, a matéria à minha volta, que por sua vez também é energia, entrasse nessa mesma ressonância, nessa mesma sintonia. E mesmo sem querer controlar as coisas, elas acabam, enfim, se resolvendo. Então, como a gente dizia, não é que eu vou me abster de atuar no mundo, mas eu vou atuar no mundo a partir de uma outra perspectiva. Eu não vou reagir ao mundo, eu não vou me revoltar com as situações do mundo, né? Mas, de fato, você é capaz de atuar com a crise a partir de um estado de estabilidade interna e, dessa forma, eu consigo, enfim, lidar com a crise, trazendo, né, essas situações a um estado de harmonia. Então, era, em essência, né, claro que 1 hora é pouco tempo, a gente tocou aqui em temas extremamente profundos que, né, que vocês podem buscar, explorar mais, mas eu queria agora abrir, né, para, enfim, as perguntas. Tem 4 perguntas que chegaram aqui para nós agora, e a gente pode, então, responder essas perguntas e depois terminar com uma experiência de meditação, para que vocês também possam ter a oportunidade de provar um pouco disso que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Então, a gente vai trazer as perguntas. Se alguém mais tiver alguma pergunta e quiser fazer mais alguma pergunta, a gente ainda tem algum tempo. Primeira pergunta: como trabalhar o autoconhecimento no dia a dia? Uma ótima pergunta, porque é fácil começar as coisas, né? Ontem estava compartilhando isso numa aula aqui. A gente é ótimo para começar, mas a gente não é tão bom para sustentar, né? E eu acho que a primeira coisa é ter essa informação fresca todos os dias, de alguma maneira, né? Então, a sugestão que eu tenho para vocês que estão assistindo é procurar, enfim, de alguma forma, conhecer um pouco mais sobre a meditação, sobre o Raja Yoga. Aqui na Brahma Kumaris, para quem vive em cidades onde nós não temos escolas, a gente tem um curso de ensino à distância, que é bem interessante, que ensina você o passo a passo da meditação Raja Yoga. Vocês podem procurar se informar sobre isso. E a partir do momento em que vocês fizerem esse curso de Raja Yoga, que vocês conhecerem um pouco mais sobre a prática da meditação, é procurar sustentabilizar, ou sustentar enfim, essa experiência, é sempre procurando alimentar-se com algum tipo de conteúdo, algum tipo de conhecimento. A gente tem, como eu falei para vocês, uma série de recursos que vocês podem utilizar. Então, eu diria que é super importante que você tenha contato com o conhecimento espiritual todos os dias, de preferência, porque as crises, elas são diárias, os desafios da vida são diários, e, portanto, a gente tem que estar munido, né, de elementos novos diariamente, e colocar como parte da sua rotina diária a prática da meditação. O melhor horário para isso, o que a gente recomenda, é cedo de manhã, porque o seu intelecto está refrescado, porque você está mais disposto, e se for necessário acordar um pouquinho mais cedo, para, enfim, né, acrescentar isso como parte da sua rotina, essa visita ao seu espaço interior, refletir sobre, enfim, né, a perfeição divina, despertar algo mais dentro de você. Tudo isso vai trazendo para você condições de viver o seu dia a dia de uma forma, enfim, mais espiritualizada. E também é importante
observar quais são as qualidades ou as virtudes que você precisa desenvolver no dia a dia, de acordo com as situações que você vai enfrentar, enfim, né, também buscar essa prática consciente das virtudes ou de qualidades também é interessante. Fazer uma checagem diária, tem várias dicas, né? Procurar a companhia de pessoas que estejam em sintonia com isso e que possam trocar experiência com você, né? Todos esses são aspectos que ajudam, que auxiliam. A segunda pergunta, quem sou eu é possível? Mas será que é possível me controlar? Ou é possível trabalhar novas formas de se posicionar na vida? Acho que já respondi na palestra toda, né? Sim, a resposta é sim. Né? E o verdadeiro controle não tem nada a ver com um controle repressivo, né? Não tem nada a ver com reprimir-se, mas tem a ver com desenvolver tal habilidade interna que naturalmente você consiga lidar com as situações sem se sentir pressionado por elas. Né? Porque toda vez que a pessoa pensa assim, eu estou tendo que tolerar tanto, é porque no fundo não tem a virtude da tolerância, né? E aí, nesse caso, não é uma questão de reprimir-se, mas é uma questão de desenvolver-se para que você tenha essa capacidade cada vez maior de lidar com as situações. Terceira e última, gostaria de saber como podemos nos blindar, nos manter estáveis dos ambientes negativos que se inserem no nosso cotidiano. Também tem a ver com a sua energia. Porque o negativo sempre é a ausência de alguma coisa. E o positivo é a luz. Né? Ele tem o seu brilho próprio. Então, o que acontece é que, igual, por exemplo, você está num ambiente escuro e você acende um palito de fósforos. Aquele palito de fósforos que você acende, ele não só dissipa a escuridão, como ele é capaz de trazer luz para várias outras pessoas. Então, o que é importante para se blindar, como né, a palavra que você usou, dos ambientes negativos, é vibrar positivamente. É estar conectado com a sua essência positiva. É estar conectado com aquele que é sempre benevolente, positivo. E isso vai fazer com que não apenas você não seja influenciado pelas energias negativas, mas com que você também se torne aquele que cria uma predisposição positiva no ambiente para as outras pessoas. Ok? Então a gente vai terminar agora a nossa palestra fazendo 5 minutinhos de uma experiência de meditação. E a meditação é uma prática simples, não requer música, não requer nenhum ambiente, né? Você pode meditar em qualquer ambiente. Inclusive, a gente na Brahma Kumaris incentiva a prática da meditação com os olhos abertos, né, de forma que realmente você possa praticar em qualquer ambiente. E a gente vai usar o nosso pensamento como um veículo indutor da experiência. Eu vou conduzir alguns pensamentos e a ideia é que vocês procurem acompanhar esses pensamentos e, à medida do possível, procurem transformar esses pensamentos numa experiência sua. Ok? Então vamos começar respirando de forma consciente. Nos colocar totalmente presentes nesse momento. E de uma forma suave, natural, vamos voltar os nossos pensamentos para dentro de nós, mergulhando em direção à nossa essência espiritual. Eu sinto que dentro de mim existe paz. E que essa paz não depende de nada, ninguém à minha volta. E à medida que eu me conecto com essa experiência de paz, naturalmente ela se expande dentro de mim. Eu sou
paz. Eu sou energia de paz. Pouco a pouco, a minha consciência vai se tornando mais e mais leve, sutil. E é como se eu adentrasse uma dimensão de silêncio. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio pleno. E nesse mundo de silêncio, eu, ser de energia, me conecto com uma outra energia, que é a energia absoluta, perfeita de Deus. Totalmente ordenada, ilimitada, como um sol espiritual, como um oceano de paz, um oceano de amor. E eu simplesmente me rendo a esse oceano, imerjo na sua experiência suprema. Permaneço por alguns instantes totalmente envolvida por essa energia perfeita, plena. E pouco a pouco eu vou voltando a minha consciência para esse momento presente, para o espaço físico em que meu corpo se encontra, procurando manter a lembrança desse momento de plenitude. Gostaria de me despedir de vocês com uma expressão, que é a expressão Om Shanti, que resume o que a gente acabou de experimentar, que significa eu sou um ser, energia de paz. Então, aproveitar também e convidá-los para a nossa próxima palestra online, que vai acontecer no dia 31 de maio, e o tema é mantenha o autorrespeito e escolha a calma. Então, vocês podem fazer as suas inscrições através do nosso site, mesmo que vocês utilizaram para se inscrever para essa palestra. Ok? Então, muito boa noite, muito obrigada. E Om Shanti, que a gente, quem sabe, né, possa se encontrar nos tempos vindouros. Boa noite.